Vamos ver quem é que está faltando. Na verdade, aqui eu preciso pegar aqui. A Gabriela está, a Wanda está, Larissa está. Mariana está, Vinícius, Letícia, Bruna, Eduarda e Felipe. Bruna está lá. Eduarda está ali e o Felipe está aqui. Então é a Júlia. A Júlia que está faltando. Júlia Fanfa. Bom, eu já vou começar, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E antes de eu compartilhar, quero dizer que é um prazer conhecê-los. Espero que a gente possa fazer aí uma caminhada bem legal para que vocês possam interpretar esses conceitos de química, para que vocês possam se dar bem lá na prova que vocês irão fazer. Ela nem está no nosso grupo. Ah, ela tirou da lista. Ok. Eu fui olhar direto na lista do que o Rodrigo me enviou. Sim, são 10 comigo, é claro. Ok. Feito. Então, estamos todos aqui, tá? Então, estamos todos. Então, gente, assim, ó, eu vou apresentar, vou fazer minha apresentação, eu já mandei o material para vocês. E durante minha apresentação, eu vou fazendo perguntas que vocês não necessariamente precisam responder de forma verbal, tá? Vocês podem pensar na resposta, podem. Vou perguntar, tal coisa. Vai lá e pensa para ver se está certo. Aí eu respondo, tá? Até para que seja dinâmico, para que não fique aquele cri, 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 cri. Porque às vezes alguém não quer responder, né? A gente fica no cri, cri. Então, para que não seja isso, eu pergunto e respondo. E vocês, claro que vocês vão automaticamente pensar entre vocês, tá, eu acho que é isso. E aí vão confirmando com as minhas respostas. Eu faço anotações, que aí basicamente vocês vão ver na gravação depois, assim, se quiser pegar algum detalhe, alguma coisa do tipo, tá? Mas ele é bem autoexplicativo. Esse material, ele é bem completo, então ele vai bem além, tem inclusive ali a parte das misturas, como é que vão fazer as separações, mas aí eu vou mostrando para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Já estão vendo meu compartilhamento. Qualquer coisa que trancou, parou, aí vocês vão me avisando, tá? Para eu não ficar achando que tá tudo certo aqui, porque aí, como a gente está no modo apresentação, e a gente acaba não vendo, tá? Fechou? Só me dão um oi, estão vendo? Substâncias químicas? Sim, dá para ver. Sim, prof, tudo certo. Belezura, então, é nóis, tá? Vamos ver essa parte inicial das substâncias químicas, e isso envolve muita coisa, tá? Aqui tá uma chargezinha para que vocês reflitam. Alguém pode me explicar, me dar um exemplo de fenômeno químico? Fogos de artifício e de fenômeno físico. A Albert Einstein, tá? Só para fazer uma charge. E aí a gente já vem aqui, ó, falar do que vem a ser essas ideias da química, essa parte do que é substância. Quando a gente estuda lá no início a química, vocês têm química lá no fundamental. E aí lá é muito legal, né? Nossa, porque aí são experimentos simples, alguma coisa mais divertida, alguma coisa misturada com a física, com a biologia. Aí chega no médio, começa a vir as coisas mais complexas, tá? Mas a química, ela precisa ser trabalhada lá no básico. O que é o básico? Quando a gente fala do que é matéria, o que é matéria? É tudo que tem massa. Tudo que tem massa é matéria. Só que toda substância é uma matéria, que vai ter uma massa. Então, toda matéria que a gente for estudar, a gente vai ter uma propriedade. Então, eu vou ter a propriedade da borracha, eu vou ter a propriedade do metal, eu vou ter a propriedade do gás, tá? Então, e o que é que a gente vai fazer uma relação, tá? O que não é matéria? Aquilo que a gente não define como massa, por exemplo, o movimento de pessoas, tá? O movimento do carro, o movimento de uma pessoa. Então, isso a gente não chama de matéria, a gente vai chamar de fenômeno,
Um fenômeno que ocorreu. Exemplos de fenômeno que vocês terão aí, tá? Deixa eu pegar minha canetinha. Alguém falou alguma coisa? Eu não vejo. A Gabriele falou que ela vai ter que sair um pouco e depois ela vai voltar. Ah, tá bom. Tá, daí eu só tenho que autorizar ela de novo, eu acho, não sei. Vamos ver, tá? Então, o que vem a ser esses exemplos de fenômenos? Quando a gente fala nisso, a gente fala bem do básico, tá? Daí a gente, nossa, é bem tranquilo. Um fenômeno é aquilo que a gente precisa explicar, tá? Então, o ar pode ser comprimido, ele pode ser pressionado, a água pode virar gelo, o gelo pode derreter, a madeira pode queimar, o ferro pode fundir. Fenômenos que ocorrem com a matéria. É isso que a gente tem. Veja a palavra fenômeno, tá? Fenômeno. Então, é tudo o que vai acontecer, tá? Para a ciência, a gente tem que é qualquer acontecimento que pode ser observado e que seja provado experimentalmente. Isso é um fenômeno, tá? O fenômeno da chuva, o fenômeno da neve e assim por diante, tá? Veja que eu estou falando de fenômenos e eu vou falar muito sobre a palavra porque a gente vai fazer uma relação com fenômenos físicos, tá? E vamos fazer uma relação depois com reações químicas. Que essa aqui é uma parte bem inicial, tá? E reações químicas. O derretimento de uma pedra, o som do rádio, imagens, tá? Uma folha da árvore caindo, o fogo queimando o pavio de uma vela. Isso são exemplos que nós vamos ter para determinar o que é um fenômeno e o que vai ser uma reação, tá? São coisas diferentes, inclusive a forma como a gente fala é importante. Fenômeno físico. Nós vamos agora fazer, então, nós vamos fazer uma comparação. O que é um fenômeno físico? Lembra lá no ensino fundamental, tinha lá a tia Cotinha dizia, o fenômeno físico é aquilo em que não ocorre alterações, tá? É aquilo que eu posso voltar. Eu fiz, eu posso voltar, tá? Então, basicamente, é isso. A gente não tem alteração na composição química da matéria. A gente gosta de dizer, a gente fala de uma forma mais científica, tá? Que não teve, não ocorre rearranjo atômico. Rearranjo atômico, tá? O que é não ocorrer rearranjo atômico? Os átomos, eles não se modificam, eles simplesmente mudam a sua estrutura. Então, se eu tinha uma estrutura A, agora eu tenho uma estrutura B, mas eu não vou ter esse rearranjo, eles não vão se ligar entre eles. Fenômenos que não vão alterar a identidade química. Isso aqui, é um fenômeno físico, tá? Porque sofreu pressão, gelo transformando em água líquida transformando em vapor, isso aqui a gente depois vai falar o que é, tá? Quebrar um copo, cortar o pão em pedaços, entortar uma colher. Esses dias alguém me perguntou a panela de pressão quando explode, se era físico ou químico, tá? O que vocês acham? Se a panela de pressão explodir, né? Por que ela explode para começar? Achei bem legal essa pergunta. Ela explode porque justamente teve um excesso de pressão, né? A pressão, ela é uma grandeza em que ela pode ser ocasionada pela movimentação de um gás, que é o que está ocorrendo ali dentro. Então, se eu tenho uma explosão, até a palavra explosão, né, é um pouco errada, porque explosão remete a queima, remete a uma combustão. A gente vai dizer ali que ela simplesmente teve um excesso de pressão, né? Então, esse fenômeno que seria físico, né? Seria um fenômeno físico, porque não teve uma mudança, nenhuma estrutura ali, rearranjo. A gente tem a panela de pressão, ela funciona com um aumento dessa pressão interna, porque está vedado. Aumentou a pressão interna, aumentou a temperatura, por isso que os alimentos vão cozinhar mais rápido. Daí é outra história. Eu tô falando, ele tá perguntando por que ela explode, ela disse assim, né? Me perguntou por que explode. Porque tem uma pressão ali em excesso, tá?
Os fenômenos químicos, aí esse sim, ó, tem rearranjo atômico, tá? Então muda estrutura atômica, tá? Então, como assim seria mudar a estrutura atômica? Imagina que você tenha hidrogênio mais oxigênio, isso aqui eu vou, nas condições que eu colocar, eu quero que isso se transforme em água, tá? Aqui, claro, respeitando o balanceamento. Veja, eu tinha hidrogênio, eu tinha oxigênio, olha só, teve todo um rearranjo, tá? Teve uma transformação. E por isso que o fenômeno químico a gente chama de reação química. Então, a reação química, ela vai ocorrer quando tu tem transformação. Então, essa matéria que tu tinha lá no início, ela muda. Muda como? Muda a sua estrutura, a estrutura atômica. Eu tinha 1 mol aqui de H2, meio de oxigênio, isso formou H2O. Essa é uma relação entre fenômeno químico e fenômeno físico, tá? Exemplos aqui, ó, de fenômenos, um outro, tá? A formação da ferrugem. A ferrugem é formada quando tu tem o ferro em contato com o oxigênio, formando o óxido de ferro, tá? Esse aqui é o óxido de ferro 2. Bem, óxido ferroso, tá? Quando isso acontece, tu tem uma reação. Isso aqui a gente não vai conseguir voltar e transformar esses dois caras aqui, ó, tá? Em oxigênio e ferro de volta. Isso não acontece. Então, elas são transformadas. Aqui tu tem os reagentes e aqui tu tem os produtos. Sempre depois da flechinha é produto, é o que tu fez, tá? E antes da flechinha são os reagentes. É aquilo em que tu vai reagir, a parte inicial da tua reação, tá? Reação da fotossíntese, para a produção de glicose, tá? Aqui, ó, uma outra forma de representar a produção de água, tá? É uma questão de relação de número de mols. Uma dica, tá? Quando for trabalhar com cálculos químicos, não é isso aqui, mas quando for trabalhar com cálculos químicos, façam leituras interessantes das reações. O que a gente costuma ler? Vamos ler essa de cima aqui, ó. Ah, como é que vocês iam ler isso? 6CO2 mais 6H2O, C6H12O6 mais 6O2, tá? Assim não é a forma correta e eficiente de fazer essa leitura. Qual que seria? 6 mols de gás carbônico reagem com 6 mols de água para formar 1 mol de glicose mais 6 mols de oxigênio. Nessa fala, tu já tá representando o que tu tá reagindo, o que tu tá produzindo. Então, se tu tiver que fazer algum cálculo específico, isso aí vai dar bom, tá? Se falar só o número, a gente não dá significado. Alguns exemplos de fenômenos químicos aqui, ó. Fabricação do pão, apodrecimento dos alimentos. Isso aqui dá vários leques para a gente fazer algumas ligações com outros contextos da química. Azedar o vinho, isso aqui é orgânico, a digestão dos alimentos, combustão, uma queima, acender a vela, a queima são reações, respiração, cozinhar biscoito, formação da chuva ácida, colocar sal na água, o que é? Ou açúcar também pode ser, tá? Ou açúcar na água. É químico ou físico, tá? Vai lá, tem um potinho de água, tu vai tacar sal para cá, ó. Vamos botar sal aqui. O que esse sal vai fazer? Ele vai virar isso aqui, ó. Na+, Cl-. Isso é uma dissociação. Ele só se separou, não aconteceu nada. Não teve reação aqui, tá? Então, isso aqui seria físico. Tá? Um exemplo. Passar aqueles produtos para clarear os pelos na pele também, tá? Aquilo ocorre reação, né? Ocorre reação, vem o sol, tem a luz do sol ali, é uma reação que ocorre. São exemplos para pensar, né? O que é, então, a ideia. Eu sei diferenciar fenômeno físico de reação química, tá? Isso aí é uma base inicial. Agora eu vou trabalhar as propriedades da matéria, as gerais e as específicas. Lembra que a gente disse, matéria é tudo aquilo que tem massa. Cada uma tem uma propriedade, porque cada um tem um sentido,
Tem que trabalhar a propriedade do metal, a propriedade do gás, do sólido, do líquido, tá? E uma específica também. As gerais estão todas aqui, ó, extensão, inércia, massa, tá? Específica, cor, odor, sabor. Isso tudo é bem importante para determinar a parte básica do problema de química, por exemplo, tá? As propriedades aqui especificadas. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, né? Todo corpo ocupa um lugar no espaço. A inércia. Inércia é a tendência de se manter em repouso ou em movimento. Aqui, no caso, em movimento retilíneo uniforme. A massa, quantidade de matéria que aquele corpo possui. Então, a gente tem uma medida específica para medir, tá? Essa aqui, impenetrabilidade, a ideia de que dois corpos não vão ocupar o mesmo lugar no espaço. A compressibilidade, a propriedade em que a gente tem de reduzir o volume e aumentar a pressão, ou aumentar o volume e diminuir a pressão. Aqui coloca uma seringa, né? Isso vocês fazem experimento, tira a agulha, coloca o dedinho e tenta apertar, você não vai conseguir mexer o êmbolo ali, tá? Porque tem matéria ali dentro, que seria o gás, tá? Elasticidade, a divisibilidade e a indestrutibilidade, tá? Essa aqui é interessante, é muito interessante essa, porque a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É aquela velha história do Lavoisier, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Alguns dizem tudo se copia, tá? Mas é só para brincar, mas é transforma, tá? Tudo se transforma. Então, essas são algumas propriedades. As específicas, aí elas têm que entender, tá? O que seriam as específicas? É aquilo que identifica. Por exemplo, nossas propriedades gerais, entre nós aqui, tá? Na verdade, vamos pensar a propriedade geral do ser humano. O ser humano, tá? Em geral, ele tem 2 braços, tá? Tem cabelo, tem 2 olhos. De forma geral, é assim, tá? Nós conhecemos a anatomia desta forma. Se nós fôssemos ver aqui agora específico, eu não vou baixar aqui, tá? Mas pelo que eu vi, eu não sei, só os que abriram a câmera ali que eu vi, tá? O que seria uma característica específica? Tava eu, o Vinícius e a Bruna, se eu não me engano, com a câmera aberta. Algo específico entre nós três, né? Vocês conseguem me dizer o que é específico? Que nem eu, nem a Bruna tínhamos, né, na câmera. Era o óculos do Vinícius, ele estava de óculos, isso é específico dele, que ele usa óculos. Nem todo mundo usa óculos, né? A incidência é bem menor. Então, isso é a diferença entre geral e específico. Vocês podem trabalhar isso numa amostragem, sei lá, pega 10 pessoas e identifica o que é geral e o que é específico de cada um, tá? Aqui no caso, a gente vai falar da matéria, cor, odor, sabor, brilho, tá? Sólido, líquido, gás, se conduz a eletricidade, se não conduz, se tem a propriedade da dureza, se não. O sabor, tu pode abrir o leque, falar se é azedo, se é básico, se é ácido, tá? O odor, aí cheiros específicos, a cor, tem todas as cores que a gente trabalha, claro que a gente se limita nessa daqui, tá? Porque as cores do espectro que a gente tem. Os estados físicos da matéria. Agora a gente começa. Antes, quero fazer uma pergunta, tá? Eu vou colocar aqui, depois eu vou apagar, porque provavelmente, deixa eu ver o que vem aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo, que é mais simples. Eu quero uma diferença entre átomo e elemento. Tá? O que são átomos e o que são elementos? Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Água. Vou colocar a água aqui e o ácido sulfúrico, pode ser. Tá? Vamos colocar aqui átomo e aqui elemento. Quantos átomos tem a água? A molécula da água. Quantos átomos tem essa molécula aqui? Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, tem
3 átomos. Mas quantos elementos tem? Hidrogênio e oxigênio. Então, tem 2 elementos. Ácido sulfúrico. Quantos átomos tem? 2 hidrogênios, 1 enxofre, mais 4 oxigênios. Então, tem 7 átomos. Quantos elementos tem? Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, tem 3 elementos. Elemento é tudo que tem de diferente. Átomos é o todo, tem que contar tudo que tem ali. Não pode esquecer desses índices que vocês têm embaixo, certo? Essa é para começar a diferenciar átomo de elemento para poder falar dos estados físicos, que são sólido, líquido e vapor. Veja que aqui a gente tem uma relação para mostrar como que são esses estados físicos a nível microscópio, tá? Esses caras aqui são bem organizados, ó, organizados. Então, os sólidos, eles têm o que a gente chama de volume, tá? E forma definida. Tá? É bem organizadinho. Já o líquido, eu tenho a minha forma variada e o meu volume definido. Então, eu consigo colocar 20 ml de água num copo quadrado e vai os mesmos 20 ml num copo redondo, só vai mudar a forma. E o gasoso é uma bagunça, tá? Porque aqui é forma e volume variado. Eu não sei quanto que tem de gás aqui agora, mas eu sei que tem, e tão pouco eu sei a sua forma, tá? Os processos de transformação física são bem importantes saber, tá? Aqui a gente tem a mudança de estado físico. Os nomes, tá? E o que acontece é interessante saber. Vamos começar daqui para cá, tá? Do sólido, líquido e o gás que a gente tem aqui. Sólido para o líquido, tá? Estou fundindo, é fusão. Líquido pro gás, eu tenho vaporização. Mas vamos botar um asterístico aqui, ó, porque além da vaporização, eu também tenho calefação e também tenho ebulição. Essa aqui é muito rápida, tá? Essa aqui é meia boca, vou botar aqui meia boca, ó, meia boca. E essa aqui é bem baixinha, ó, bem devagarinho. Calefação, aí quem tem o fogão ali em casa vai dar aquele tss, né? É rápido. Ebulição, água fervendo. Vaporização ou evaporação. Opa. Roupa no varal, tá? Eu vou deixar um asterisco aqui de uma pergunta capciosa, tá? Que eu não vou responder, mas depois vocês podem me responder, né? Quem quiser mandar a mensagem. Por que que a roupa... Na verdade, começamos por partes, né? A água, ela evapora a quantos graus Celsius? 100. Ok? 100 graus Celsius. Aí a pergunta capciosa é, como que a roupa seca? Se a água evapora a 100 graus Celsius? A roupa lá do varal vai a 100? Ficou a pergunta capciosa aqui. Depois, quem quiser teorias mirabolantes sobre, pode falar. Depois, tá? Seguindo o baile. Vamos voltar. A gente foi, a gente volta. Gás ou vapor, né? Volta. Condensa ou liquefação. Condensação ou liquefação, tá? Aqui também a diferença de velocidade mais aplicada, liquefação é mais aplicada para gases que estão no laboratório. Essa ideia de condensação aqui tem aquela relação com o orvalho, tá? A garrafa suando, que a gente chama, tá? E aqui a volta do líquido para o sólido é a solidificação. Bem tranquilo, tá? O nome já diz. Tem o sólido para o gás direto, a gente chama de sublimação. É tanto a ida quanto a volta, tá?
tanto a ida quanto a volta. Antigamente se chamava de ressublimação, mas a gente não usa mais esse termo, tá? A gente sabe que daqui do sólido para o gás a gente tem que aquecer e a volta a gente tem que resfriar. E por que isso é importante? Porque muito provavelmente a gente vai trabalhar com gráficos depois. Opa! Deixa eu apagar isso aqui, porque depois isso vai ficar gravado, eu não quero. Daí fica feio. Aqui. Veja que vocês têm um gráfico aqui, ó. Um gráfico não, uma tabela, tá? Com os 3 estados físicos, como que é a forma, como que é o volume, como que é o arranjo das moléculas, a agregação e o movimento. Tá? A agregação, no caso, estão muito juntas, estão pouco, tá? Por exemplo, o sólido tá super juntinho, ele é muito organizado, porque ele tem uma forma bem bonitinha, tá? E a liberdade, o que é essa liberdade aqui, ó? Significa o quanto que eles conseguem se movimentar, tá? O gás, ele se movimenta muito melhor, muito mais fácil, na verdade, por isso que ele é usado para realizar trabalho, tá? E a gente sabe que se coloca na prática, né? O sólido para se movimentar é bem mais difícil. O que é colocar na prática? Comer, né? Comer, por exemplo. A gente vai lá, sólido, é difícil, né? Mastiga, 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 tritura, 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 os enzimas, enzima, e tá, vai para o estômago. Aí lá ocorrem outras reações, é a digestão. E aí, se tu come algo muito, vamos dizer assim, pesado, né? Que tem muita fibra, que isso demora mais para digerir, enfim, esse é o grande objetivo, né, na vida, não comer fibra, né? Porque demora mais. Tá, beleza. Então, ó, é mais difícil, tem pouca liberdade, tem pouca movimentação. Por isso que o estômago lá trabalha mais. O líquido, a barbada, né? Toma líquido, mais fácil. O gasoso geralmente é o que acaba se formando, né? Então, por isso que ele se movimenta muito dentro do nosso organismo. As curvas de aquecimento para substâncias é importantíssimo, tá? Porque a gente começa a trabalhar com a ideia de substância. E o que é uma substância simples, uma substância composta, e, em resumo, o que é uma substância pura. O que é uma substância pura? E substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante num gráfico, tá? Que está aqui, por exemplo. Olha só. Isso nós chamamos de patamares, é onde ocorre a transformação física, ocorre aqui. Se eu estou falando da água, eu sei, a água é gelo, tá aquecendo, 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 opa, aqui é sólido, né, porque é gelo, a 0 graus Celsius ocorre a fusão, sólido vira líquido. Continua aquecendo, aqui é líquido, continua aquecendo, opa, aqui o líquido virou gás. Aqui temperatura 100 graus Celsius. Então, ponto de fusão da aguinha é 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Informações importantes. Aqui depois vira gás, tá? E aí, depende muito do objetivo para fazer aquecimento. Quanto mais tu aquece aqui, mais pressão tu gera. Daí tem que ter um objetivo para isso, tá? Gráfico de substância pura, como é que eu identifico? Ponto de fusão e ponto de ebulição constante, tá? Ali, aqui, tá? Eu vou tirar esse vermelhinho para que a gente possa ler aquilo ali, tá? Para que vocês tenham isso também. Olha só. Até porque isso aqui são informações que vocês vão tendo, né, aqui junto. Aqui é o início da fusão, como a gente já disse, né? Início da fusão. Aqui a gente vai ter o sólido, tá? E durante o aquecimento a gente vai mudando. Aqui tu tem o gelo mais água, o sólido mais o líquido. Terminou. Deixa eu voltar aqui, ó. Veja que tá aqui o ponto de fusão para vocês depois terem, tá? Esse trecho, isso aqui é importante, ó. Vai
coexistir duas fases. Duas fases, tá? Vai coexistir duas fases para vocês ali, ok? Seguindo o baile, eu tenho o início da ebulição. Depois da minha fusão, eu venho com a ebulição, pensando que eu estou fervendo a minha água. Ela inicia a 100 graus Celsius. Outra informação que já está anotada ali, tá? Depois disso, então, eu tenho o fim dela. Fim da ebulição a 100 graus Celsius. E aí, vai seguindo o aquecimento se necessário, tá? Nesse trecho aqui, então, a gente vai ter o vapor de água, que a temperatura só vai aumentando. Então, esse gráfico todo aqui é um gráfico de aquecimento da água pura, onde eu tenho os pontos de fusão e ebulição constantes. Por que que eles são constantes? Aqui, então, todos eles juntos, tá? Por que que eles são constantes? Porque a água é pura. Não tá misturado com mais nada. É aguinha pura, tá? Aqui, ó. O que que é o ponto de fusão? Ponto de fusão é o valor, tá? A temperatura em que vai ir, então, do sólido para o líquido, tá? Ponto de solidificação é o contrário. Fusão, aquecimento, solidificação, resfriamento. Ponto de ebulição, temperatura em que vai ter, então, durante o aquecimento, o líquido virando gás, ou condensação durante o resfriamento. Aqui só alguns pontos de ebulição para vocês terem uma ideia, tá? Aí eu aproveito esse gráfico, assim, a gente para estudar química, aproveitem para relacionar conteúdos, tá? Tipo assim, tô vendo agora substâncias, eu vou esquecer todo o resto, assim, uma coisinha de cada vez. Não, relacione o máximo que vocês puderem. Como assim? Como assim? Para. Isso aqui é o ponto de, vamos pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse cara, cloreto de sódio, tá? E vou pegar esse aqui, a água. Olha a diferença do ponto de ebulição. Olha a diferença. Por que que é tão grande a diferença? O ponto de ebulição. Tá? Tem que ter uma explicação, né? Por que que é tão grande a diferença? Quando perguntarem para vocês, tá? Qual ou por que da diferença entre pontos de fusão, pontos de ebulição e coisas afins, pensem automaticamente em forças intermoleculares / ligações químicas. Ligações químicas. Olha que eu nem é para falar de ligação química, mas veja como é importante fazer essa relação. O cloreto de sódio, que tipo de ligação química que ele faz? Ele é esse aqui, ó. Ele faz uma ligação do tipo iônica, tá? E a água, do tipo covalente. E aí lembra que compostos iônicos têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, alto ponto de fusão. Por quê? Porque são compostos iônicos. E compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente. E sólidos é mais difícil de fundir, tá? Isso é para fazer uma relação entre duas substâncias, ó. Aí, claro, daqui para cima nem se compara. Porque aí são metais. Aí eu tenho tungstênio, ferro, cobre, ouro. Tá? Olha o ponto de fusão do tungstênio, é o maior da tabela, tá? Porque tá lá na lâmpada. Nas lâmpadas tem tungstênio, tá? Por que tem tungstênio? Justamente por esse ponto de fusão enorme aqui, ó. Tá? E aqui, como é metal, é muito difícil de quebrar, tá? Muito difícil de desestruturar essa substância. Sempre pense assim. Pense sempre em relacionando, tá? Aqui há previsões a partir do ponto de fusão e ebulição. Isso aqui cai em prova, ó. Água, a gente sabe. Tá, eu sei como é que é a água a 27 graus Celsius. Eu sei te dizer qual é o estado físico. Etanol, eu também sei, né? Porque a gente costuma saber, costuma ver, tá? Naftaleno, tá? Será que eu
tem ideia do que é o naftaleno. Naftaleno é a mesma coisa que a naftalina, tá? Aquelas bolinhas cheirosas que a gente coloca na roupa, tá? Que aí dizem, né, que o bichinho comeu e por isso que não tem o bichinho, né, a traça, mas na verdade ela sublima e esse odor manda os bichinhos embora, tá? Bom, a previsão de ponto de fusão e ebulição, ela é importante, porque se eu te perguntar assim, olha como é importante saber tudo junto, ligar tudo junto. Qual é o estado físico do benzeno? Benzeno é esse cara aqui, ó. Vocês todos estão no terceiro ano? Ou no No segundo. Doutora. segundo? Tá? Perguntei isso porque esse louco aqui vocês vão ver lá no terceiro ano, tá? Esse que é o benzeno. Benzeno. Mas se eu mostrar assim, ó, já tem que ter uma ideia, tá? Qual é o estado físico do benzeno? A 27 graus Celsius. Aí tu vai pensar, como que eu vou saber se nunca nem vi na vida esse louco aqui? Ligação química. Esse cara aqui faz covalente, ó. Esse cara faz ligação covalente, tá? Aí eu vou ver as ligações dele, eu vou começar a prever qual é o estado físico. Isso aqui a gente sabe que é líquido, isso aqui vai ser sólido. A 27 graus Celsius, por exemplo, tá? Mas não se preocupem que vocês sempre vão precisar de uma referência, né? Se eu disser assim, qual é o estado físico do benzeno, eu preciso dar uma referência para vocês. Qual que seria a referência? Está o ponto de fusão e ponto de ebulição dele. Por exemplo, a acetona, que a gente tira esmalte, tá? O ponto de ebulição dela é 68 graus Celsius. Então, tu sabe me dizer qual é o estado físico dela a 27 graus Celsius, por exemplo, tá? Sabe me dizer? Ou, vamos dizer mais perto, vamos pensar a 40 graus Celsius, para dizer que é mais perto desse valor. Tu saberia me dizer? Mesmo se tu não conhecesse ela. Se ela vai entrar em ebulição só a 68 graus Celsius, significa que antes ela é líquida, tá? É um exemplo de previsão que aparece em prova. Uma outra propriedade bem importante é sobre a densidade, tá? A densidade é um cálculo muito, muito importante que vocês têm que saber fazer. Acredito que já devem ter visto sobre ela, tá? O que fala da densidade? A densidade é uma massa sobre um volume. Mas isso é muita matemática, né? Então, a pergunta clássica, quem é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Tem a mesma massa. Tem a mesma massa. Então, se eles têm a mesma massa, eles terão o mesmo peso, numa mesma gravidade, é claro. O que eles têm de diferente é a densidade. Porque vamos combinar, né? Que para eu ter 1 quilo de algodão, eu vou ter que pegar algodão e vou ter que estar num recipiente enorme, né? Agora, 1 quilo de chumbo é barbada, porque ele tem uma densidade bem diferente. Aqui está a densidade dele, inclusive, ó, tá? É bem alta. A densidade da água é um valorzinho que vocês têm que saber. 1 grama por centímetro cúbico. Aquele valor que a gente tem que... daqueles valores que nós temos que levar para a vida, é um deles. O que significa isso? Aí, quando tu tem esses valores, é importante que tu saiba relacionar o que significa. 1 grama está para 1 centímetro cúbico. É isso que significa, tá? Aí eu gosto sempre de me lembrar isso aqui, ó. Que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então, por exemplo, uma garrafinha de 500 ml, você tem 500 gramas de água, tá? Então, em 1000 ml de água, você tem 1000 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo de água, tá? Por isso tem gente que usa água para fazer exercício, porque ela tem essa relação bem importante de massa, né? Vamos dizer assim, tem um peso considerável. A relação aqui... Doutora, só uma pergunta.
Mas esse valor ali é da água pura ou da água, digamos, com cloro, que nem a gente bebe, digamos assim? Essa aqui é da água pura, tá? Mas olha só, essa água do cloro que a gente bebe de garrafinha tem essa densidade também, tá? É uma referência. Isso não vai mudar a densidade da água, porque isso é uma propriedade dela, tá? Se tu colocar... Agora, claro, se tu colocar outras coisas aí no meio, gordura, coisas do tipo, aí tu vai ter uma interferência. Tu quer ver um exemplo legal da tua pergunta? Quando a gente vai fazer... quando você faz cerveja, tá? Quando tu faz cerveja, tu usa água. E aí essa água vai para a produção de cerveja e e na cerveja tu vai adicionando ali malte, lúpulo e coisas afins, tá? E coloca lá os amiguinhos para fermentar. Esses amiguinhos, eles têm o objetivo de produção de álcool, né? Produzir álcool. Aí o que que acontece? Tu tem lá cervejinha, fabricando, é claro, tu quer saber se teve essa conversão. Então, o que que a gente relaciona? Relaciona com a densidade. Então, a gente mede a densidade lá antes, tá? Mede a densidade antes da fermentação, vai aparecer aproximadamente tá? A gente usa um densímetro, aparece 1 grama por centímetro cúbico, e depois ela tem que estar um pouquinho menor, porque tem que dizer que teve a produção de álcool ali. Né? Aí tu faz uma relação de matemática, diferença ali, tu identifica quanto que teve. Isso é um exemplo, tá? Porque, claro, eu tive uma reação ali. Quando essas águas que a gente toma, se tu pegar, por exemplo, a garrafinha, essas coisas assim, vai... Deixa eu ver se essa aqui, parece que eu tô com uma garrafinha aqui. Mas não muda muito, tá? Não muda porque tem adição aqui, ó, tem composição química desses troços aqui, tem um monte de coisa, mas não muda, tá? Não muda, até porque a gente não tá modificando aqui, ó, essa relação de massa e volume, tá? A gente não tá mudando isso. E quando se calcula esse troço aqui, vai bem mais além do que só dizer que é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, em provas, se eu for considerar a densidade da água, a gente tem que pensar, por exemplo, numa coisa desse tipo aqui, ó, tá? Quando eu vou trabalhar com a relação da água, a água do mar, por exemplo. A água do mar, aí a gente tem um exemplo de modificação de densidade. Por quê? Porque daí eu adicionei uma coisa chamada de soluto não volátil, tá? Eu adicionei um soluto não volátil. Aí eu posso mudar a propriedade da densidade da minha água, tá? Até porque esses cloros, eles estão dissociados ali. Dissociados, não vão modificar tanto, tá? Então, aqui, ó, os fatores que vão alterar a minha densidade. Até uma pergunta aqui para voltar. Por que flutua aqui? Porque modificou a densidade, né? Já viram nessa história as curiosidades do Mar Morto, né? Por que as pessoas flutuam? Justamente porque modificou essa relação da densidade, tá? Por isso. Então, ó, fatores que vão alterar a densidade material, ponto de fusão, ponto de ebulição aqui, por exemplo, do enxofre, modifica, tá? Temperatura, mudança de estado físico, isso que altera. Isso aqui tu tem alteração de densidade. E essa aqui, ó, é uma das mais curiosas que tem, na verdade, tá? A densidade da água é diferente do gelo, só que o gelo é água. Porque o que mudou aqui? Estado físico, temperatura, né? Essa relação aqui é importante. A grandeza e as suas unidades. Quando eu falo disso daqui, ó, eu me preocupo muito se vocês sabem fazer transformações de unidades. Tá? E se vocês sabem, no SI, quais são as unidades que a gente deve trabalhar quando eu for falar de massa, de volume, tá? Se eu for falar de densidade também, tudo tem no sistema internacional, tá? Isso me preocupa as conversões e se vocês sabem as unidades de medida, tá? Então, a gente tem aqui, ó, só uma relação do que é massa, do que é volume, um tá em gramas, um tá em mls, tá?
E eu vou aproveitar esse aqui, para perguntar justamente isso para vocês. No SI, a massa é dada em quilogramas, o volume é dado em metro cúbico, portanto, a densidade é dada em quilograma por metro cúbico. A gente usa grama por centímetro cúbico para facilitar, né? Mas quando eu quiser trabalhar com SI, eu preciso usar essas relações aqui, tá? Outra coisa, se vocês sabem, ou se vocês já sabem, ou se vocês têm ou se não têm, façam, tá? Fazer tabela de conversões de unidades. Como assim uma tabelinha? Tabelinha simples, se tiver aquelas fichinhas pautadas, tá? Aquilo ela é show para fazer resuminho. Vai lá colocar quilograma para grama, o que acontece? ml para litro, mas não usa tabelinha, tá ligado? Sabe aquele negócio quilograma, grama, daí miligrama, aí bota as tabelas e fica fazendo 500 coisas, não precisa fazer isso, tá? Faz assim umas relações rápidas, ó, tá? Aqui vezes 10 na 3, vezes 10 na 3, divide por 10 na 3, divide por 10 na 3. Ó, facilitei, tá? Lembra que K na frente é sempre algo multiplicado por 1000. E aí vai facilitando a vida. Anota essas coisas assim, ó, centímetro cúbico é igual a ml, tá? 1 litro tem 10 na 3 ml. Faz a relação de litro com metro cúbico, que é 10 na 3, e assim por diante. Isso vocês precisam ter assim, ó, ou de cabeça, ou sempre anotadinho até que vocês possam dar significado para isso, tá? Para dar um significado, para não necessariamente só memorizar, tá? Passando agora para substâncias químicas, que a gente viu mais a questão de matéria agora, o que era a matéria, quais as propriedades dela, e juntamente com os gráficos, essas substâncias químicas que a gente vê, como a gente estava falando antes, ela tem as coisas muito bem definidas. Para dizer, isso é uma substância química, isso é água, tem que definir. Isso é enxofre, isso é ferro, preciso definir. Então, aqui, ó, algumas ideias, alguns exemplos das definições que vocês têm, tá? Que é a substância pura, que não está misturada com outra substância. Então, a curva da substância pura, como já foi falado, não tem variação no ponto de fusão e nem no ponto de ebulição. Temperatura constante, tá? Vai ocorrer em temperatura constante, como está aqui, ó. Aqui e aqui. Isso é um gráfico de substância pura. Já de uma mistura, tá? A gente não é bem assim, tá? Não tem essa ideia. A gente tem... O que é uma mistura? São várias coisas, várias substâncias puras que vocês têm misturadas. Então, a partir disso, a gente trabalha com alguns conceitos. Aí, eu adoro essa pergunta. Eu adoro. Aí eu quero ouvir, tá? Eu quero uma resposta. Água e óleo se misturam? Não. Não. Como é que é o nome disso daqui? Mistura homogênea. Hetero- Não, heterogênea. Heterogênea. Mas vocês disseram que não se mistura? Como é que vocês estão chamando isso aqui de mistura? Porque apresenta duas faces, não é? Não é um sistema heterogêneo? Viu? Como cafunde? Água e óleo se misturam. O que eles não são é